Chegando-se a ele, o tentador disse: Tu és filho de Deus? Manda que essas pedras se transformem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4. A tentação de Jesus. A tentação de Jesus. Mateus 4. Foi Jesus, conduzido pelo Espírito, tentado no deserto, Lucifer o encardido. 40 dias, 40 noites jejuando, a fome não venceu, o verdadeiro santo não entregou, porém ele respondeu: Não é só de pão que vive o homem, entendeu? Mas da palavra que sai da boca de Deus, da terra prometida que Deus nos prometeu. Mas glória a Deus que a palavra é vida eterna, lâmpada para os meus pés, para toda caminhada. Para toda caminhada, Mateus 4. Não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É muito fácil largar tudo pro inferno descer. É muito fácil largar tudo pro inferno descer. É muito fácil largar tudo pro inferno descer. Aceite a Jesus, o Filho, perto de você. Está escrito, não é só de pão. Uma boa conduta no meio da multidão. Ninguém coopera, ninguém estende a própria mão. A última palavra é de Deus, meu irmão. Está escrito, foi pago alto preço. A cruz, a morte, a vida eu vejo. Se está escrito, eu não posso parar. A vida eterna, o galardão, a promessa eu vou estar. Vou resistir, hein? Resiste. Resiste ao pecado, resiste à tentação. Não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não é só de pão que vive o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.